Olá, estamos em mais uma edição do programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque. Hoje, com a companhia do colega, apresentador Dr. Clóvis Brasil Pereira, vamos abordar questões ligadas à advocacia e aos advogados e advogadas e que muito dizem aos interesses dos telespectadores da TV Destaque, pela importância para a formação da cidadania e uma sociedade mais justa. Para conversar conosco esse tema tão importante, contamos com a presença do nosso entrevistado, o Dr. Fábio de Souza Santos, presidente da 57ª Subseção da Ordem dos Advogados na nossa cidade de Guarulhos. Doutora Tatiana, uma alegria de compartilhar mais uma vez o programa com você. Tivemos no final de semana, de 27 a 30 de outubro, na vizinha cidade de Atibaia, o 34º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB São Paulo, onde estiveram reunidos 225 presidentes das subseções do Estado, do qual teve a participação do nosso entrevistado, Dr. Fábio. Para posicionarmos os telespectadores da TV Destaque, Dr. Fábio, qual é a importância desse encontro para a advocacia em especial e a sociedade como um todo? Poderia nos fazer um breve relato nesse encontro? Bem-vindo a mais um programa. Olá, doutor Clóvis. Olá, doutora Tatiane. Olá, telespectadores da TV Destaque, que está nos assistindo agora a este programa tão importante para a cidade e para a cidadania, porque leva informação das questões jurídicas. É um prazer, uma vez mais, poder estar aqui dividindo com vocês alguns assuntos de grande importância e relevância para a advocacia, não só do município de Guarulhos, mas para o país todo, porque nós estivemos reunidos agora de 27 a 30, como o Dr. Clóvis bem colocou, no 34º encontro, Colégio de Presidentes do Estado de São Paulo, além de 120 conselheiros também e representantes do Conselho Federal da OAB. E neste colégio nós tratamos de diversos assuntos que foram submetidos e questões que afligem a advocacia como um todo. Mas nós já começamos bem. Começamos bem porque no dia 26 a advocacia brasileira já teve uma conquista ao verificar, ao constatar uma grande vitória para a advocacia nacional em relação ao exame de ordem que foi julgado pelo STF. De maneira que quem fez a abertura deste colégio de presidentes foi o nosso presidente maior, o Dr. Ofir, e logo em seguida o Dr. Durso assumiu os trabalhos. E nós discutimos todas essas questões que estão prejudicando cada dia que passa a advocacia, não só paulista, mas a advocacia nacional. E uma das coisas que foi, de fato, um assunto muito forte, muito corrente, em relação à Defensoria Pública no nosso estado de São Paulo, que é uma situação extremamente preocupante, vergonhosa e que a OAB tem se posicionado de uma forma muito contundente, muito firme e certamente nós iremos mudar esta situação calamitosa para proteger cada vez mais, não só a advocacia, mas a sociedade como um todo. Doutor Fábio, então aproveitando a colocação, a Defensoria Pública então foi mais uma vez o destaque desse encontro, Qual é, afinal, o desencontro que existe entre a prestação da assistência judiciária à população carente, que era prestada praticamente numa totalidade pela Ordem dos Advogados, através dos advogados inscritos no convênio do Estado de São Paulo, e que agora é feita de forma precária pela Defensoria Pública? Olha, a senhora deve ter já sabe, como todos os advogados da comarca, que antigamente a assistência judiciária ela era prestada à população carente e a triagem era feita diretamente pelas subseções. Então, no nosso caso, pela subseção da OAB aqui em Guarulhos. Nós tínhamos, na época, até começar todo esse tumulto, nós tínhamos quase 1000 advogados inscritos no convênio que faziam um revezamento no atendimento a essa população carente em todos os dias da semana. Era de segunda a sexta-feira, nós dávamos um atendimento das 9 às 17 horas e nós tínhamos lá que faziam a triagem advogados, advogados que eu não tenho dúvidas em afirmar que de forma abnegada se dedicavam ao atendimento à população pobre da nossa cidade.
de maneira que era dado um atendimento com qualidade e feito por profissionais capacitados. O que acontece? Quando a Defensoria Pública assumiu a gestão deste convênio, ela retirou da subseção de Guarulhos e de várias outras subseções do Estado, ainda mantém algumas subseções, essa forma anterior de atendimento. Mas, na verdade, ela retirou de Guarulhos o atendimento que era feito à população carente e passou a fazer este atendimento. Aí já começa o primeiro problema, porque, na verdade, eles estabeleceram um atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 10h30 da manhã. Então, ou seja, aí já tem, evidentemente, o primeiro prejuízo que está patente, né? Por conta de reclamações que houveram, eles resolveram o problema da fila, porque tinha gente que chegava um dia anterior, né? E o Dr. Clóvis pode muito bem... É lá do meu escritório. Exatamente, porque ele presenciava ali, estava em loco, vendo o que acontecia. E daí eles resolveram o problema da fila, eles criaram o 0800. E esse 0800 é aquele telefone que você nunca consegue o atendimento, você demora 2, 3, 4 meses para conseguir ser atendido no 0800 para marcar um atendimento inicial. Ele resolve a fila, mas não resolve o problema. Não resolve o problema, né? Daí o coitado do cidadão conseguiu um contato lá e falou no 0800 e marcou a sua primeira conversa com alguém da Defensoria Pública, imaginando que seria um defensor público. Marcou para 3, 4 meses depois, né? Então aí já se passaram 6, 7, 8 meses, né? Daí quando ele era atendido naquele dia, o pior de tudo, ele não era atendido por defensor público, ele era atendido por auxiliares administrativos, por estagiários, né? E aí é um negócio complicado, né? Porque está não só demonstrando um serviço sem qualidade alguma, mas demonstrando de uma forma muito maior que o exercício ilegal da profissão estava sendo praticado, porque eram pessoas que davam atendimento que não tinham formação jurídica. E aí vai afora. Não bastasse isso, além da população estar perdendo muito, porque quem precisa de um advogado, né, e não tem condição de pagar os honorários, ele pressupõe que o Estado vai garantir assessoria, o acesso dele à justiça. E aí, conceder a ele um atendimento, um acesso à justiça tardio, não é justiça, né? Porque ele precisa para ontem, precisa para hoje, não daqui 4, 5, 6, 7 meses. E aí afora, a Defensoria começou a criar enunciados depois para prejudicar ainda mais, não só a população, mas o advogado inscrito no convênio, começou a glosar o pagamento de certidões, né? Então, quer dizer, são situações extremamente absurdas e que a OAB tem se posicionado de uma forma muito firme, muito responsável, não em defesa dos quase 50 mil advogados que prestam atendimento à população hipossuficiente, mas em defesa do próprio cidadão, para que ele não perca o direito de ter qualidade no seu atendimento jurídico e o devido acesso à justiça. Então, é algo que nós discutimos com muita profundidade neste 34º Colégio de Presidentes e que visou não só, repito, a proteção ao advogado que está inscrito no convênio, mas a proteção principalmente da sociedade como um todo. E aí, doutor, me diga, a respeito dos pagamentos, inclusive dos honorários do advogado, essa semana eu estava conversando com um colega do escritório e ele estava indignado com a seguinte, recebeu a carta da Procuradoria, da Defensoria, achando que ia receber um honorário, né? Que são honorários, quando é bom que se diga, R$300, R$350 para o advogado trabalhar, às vezes 1 ano, 2 anos num processo. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. E aí qual é a mensagem que ele encontrou? Que foi glosado o pagamento, porque ele era defensor do réu. Como que o réu não tenha direito a ter defensor e como que quem trabalha para o réu não tem direito a ser remunerado. Quer dizer, e o mais estranho que isso, doutor Clóvis, é que quem nomeou, quem indicou... Foi ele mesmo. Foi a própria Defensoria. Quer dizer, então o advogado ele trabalha aí por 1, 2, 3, tem casos que trabalha por 5 anos no processo, para depois ver
a sua certidão glosada, né? Que não querem pagar os 300, 400, 500 reais, que já é vergonhoso, são honorários vergonhosos. O advogado paga para trabalhar no convênio. Na verdade, ele está fazendo um gesto de cidadania, podendo possibilitar que a pessoa carente tenha acesso à justiça. E mesmo assim, ainda quem tem que pagar a conta é o advogado, que ele gasta com xerox, ele gasta com um monte de coisa, com transporte, com estacionamento, com tudo, para depois do trabalho totalmente realizado, ainda vem a defensoria que o nomeou, que o indicou mediante uma provisão para falar que ele não tem direito a receber porque ele advogou para o réu. Eu acho que ainda mais, o gasto maior é o investimento que a gente tem na nossa, especialização, nos cursos que a gente tem que pagar, que são cursos altíssimos, para poder fazer uma boa prestação de um serviço para essa pessoa que está dentro dessa assistência judiciária. Sim. Então... Agora, me diga uma coisa, doutor Fábio. Que o conflito está estabelecido, já não há nenhuma dúvida e já, lamentavelmente, de algum tempo. Agora, eu gostaria que o telespectador também tenha certeza que gostaria de saber. Temos uma solução à vista para o problema? Vislumbramos uma luz aí no fundo do túnel, pelo menos? Hoje, qual é o posicionamento da OAB para tentar resolver esse problema, que já se arrasta já há 2, 3 anos, pelo menos? É verdade. Hoje, o atendimento para dar continuidade ao convênio, ele está com base vigorando a partir de uma liminar, né? Exatamente. De uma ação judicial promovida pela própria OAB do Estado. Mas nós temos sim uma luz no fundo do túnel, né? Porque já houve algumas conversas, inclusive de maneira oficial, com a Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo, e coincidentemente no dia 27, agora que iniciou este 34º Colégio de Presidentes, a secretária da Secretaria de Cidadania e Justiça estava lá e tocou neste assunto, que já está para o governador do Estado deliberar. Ele já fez uma deliberação inicial, encaminhando o projeto que foi proposto pela OAB à Secretaria da Casa Civil, aliás. Então ela sinalizou de uma forma muito positiva que o governador vai, sem dúvida, tomar uma decisão em breve. O que nós estamos pleiteando? Que a Defensoria não continue a ser o gestor deste convênio. Nós estamos pleiteando que a gestão deste convênio passe a ser feito, quem toma a conta seria a Secretaria da Cidadania e Justiça. Porque eu tenho absoluta certeza que, diferentemente do que os defensores imaginam, a OAB é parceira, eles são advogados também. Nós não queremos disputar mercado de trabalho. Agora, nós não podemos admitir que a Defensoria Pública, que a assistência jurídica ao hipossuficiente, que é um dever do Estado, possa ser feita de uma maneira capenga, porque a Defensoria Pública não está preparada hoje para atender toda a demanda que o Estado possui no atendimento jurídico ao hipossuficiente. Então, porque tem interesses outros. O interesse, na verdade, não é garantir o acesso ao judiciário do cidadão. Na verdade, tem interesse por trás disso, que é administrar uma verba muito elevada, que aí, sabe-se lá, eles querem reverter isso em benefício, em aumento de proventos, sei lá o quê. Mas a verdade é que toda essa situação, essa postura adotada pela Defensoria Pública, que antes teve o apoio da OAB quando ela foi instituída no Estado de São Paulo, agora ela vira as costas para a OAB, querendo de uma forma sorrateira continuar na gestão de todo esse dinheiro que envolve a Defensoria Pública e acabar prejudicando o cidadão. Quer dizer, isso é triste, é lamentável, mas a OAB está vigilante nisso, já tomou as medidas. Existe um projeto de lei que já está percorrendo, tramitando na Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que em breve a advocacia ela sairá vitoriosa, a população sairá vitoriosa, e mais do que isso, quem sai vitorioso é o povo, é a população carente que de fato vai ter condição de poder ter um atendimento digno, de respeito e de qualidade.
E, na verdade, ela não está pleiteando a ordem, novamente, os poderes dessa triagem para essa assistência judiciária para si de novo. Ela está repassando para alguém que possa fazer, que é a secretaria, o que tornaria-se muito interessante. Não importa quem faça a triagem, o que tem que ficar claro é que a triagem ela deve ser feita por alguém que tem habilitação técnica e profissional. Então tem que ser ou o defensor público ou o advogado. Ela não pode repassar a defensoria para o auxiliar administrativo, para o estagiário, para o vigilante, enfim, ela não pode fazer isso. Porque senão você vai prestar um serviço sem qualificação alguma que não vai ter capacidade. Tanto é que prova dessa situação gravíssima são as provisões que foram emitidas por quem não tem a habilitação técnica, onde se nomeava o advogado, né, para promover ou fazer algum tipo de medida judicial que não era aquela compatível com a necessidade do cidadão. Então, o advogado, se ele ingressasse com aquela ação que fosse sugerida e determinada a ele, ele correria o risco de, primeiro, que ele estaria fazendo algo que estaria contrariamente à convicção profissional dele. E segundo, que ele também, se fizesse, não receberia ao final do trabalho, porque cada ação tem um código, de identificação. E de maneira que isso é uma situação triste, gravíssima e que agora talvez seja consertada caso o governador ele acene positivamente em relação à transferência da gestão para a Secretaria de Justiça e Cidadania. Muito bom. Vamos a um breve intervalo, lembrando que o programa será reprisado às sextas-feiras às 7h30 da manhã, aos sábados às 21h30 e aos domingos às 22h. Você também pode nos auxiliar sugerindo outros temas ou envie então um e-mail para presidencia@oabguarulhos.org.br ou para a secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Atendemos também pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, Rua Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Se você quer seu estabelecimento comercial divulgado neste programa, entre em contato com a nossa produção, falando com o Marlon Leles, pelo telefone 9383 4727. Voltamos já.